Cara, como o futebol é maluco, né? O Bahia veio na sequência muito boa na Fonte Nova, invicto, 100%. Tinha vencido fora de casa do Atlético Paranaense, 3-1 e tal. Aí você olha para a sequência dos últimos 3 jogos do Bahia na Série A. Cuiabá na Fonte Nova. Corinthians na Fonte Nova. E termina o primeiro turno enfrentando o Atlético Goianiense. Você projeta, pô, o Bahia naquele momento tinha 30 pontos. Você pensa, pô, dá para o Bahia fazer pelo menos ali em 7 pontos, num cenário ali bem realista, barra otimista, e talvez até fazer 9. Ganha os 2 na Fonte Nova, ganha um fora, e o Bahia pode até terminar o primeiro turno na liderança, se tudo der certo. Era um cenário que 2 rodadas atrás era perfeitamente possível. Não era nada de maluquice, porra, não é loucura. Não, pô. O Bahia tem um elenco melhor do que o Cuiabá, jogava mais bola do que o Cuiabá e joga mais bola na Série A de modo geral. E pegou o Corinthians, que o Corinthians na zona de rebaixamento, num momento ruim. Não é um time horroroso do Corinthians, mas o elenco do Bahia é mais bem encaixado e melhor. Você pensa, e num ótimo momento o Bahia, né, naquele recorte lá de 2 rodadas atrás, você pensa, vai ganhar os 2 jogos. Pega o Atlético Goianiense, no mínimo empata lá fora. Faz 7 pontos, vai, termina com 37 pontos no primeiro turno pelo menos. Não, perdeu as 2 consecutivas contra Cuiabá e Corinthians. Surreal, né? E outra, que é um agravante, o Bahia é o quinto colocado e está nesse momento a 9 pontos de distância do Botafogo, que é o líder do campeonato. Mas que é o agravante agora, o Bahia pode perder uma posição para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem um jogo a menos em relação ao Bahia. Eu sei que o Cruzeiro jogou ontem, tá? E perdeu para o Palmeiras. Mas vai ter ainda todo desenrolado na Série A. E uma hora o Cruzeiro vai igualar o número de jogos do Bahia. Se o Cruzeiro vencer o seu jogo, o Cruzeiro pode ultrapassar o Bahia. Bom, esse é o primeiro recorte. Segundo, o Fortaleza vai jogar já já contra o Atlético Goianiense. Se o Fortaleza empatar os 2 jogos a menos que tem em relação ao Bahia, tá? O Fortaleza vai a 31 pontos no mínimo. Se empatar os 2 jogos, pelo menos, ou ganha um, perde outro, enfim, tanto faz. Passa o Bahia. O Bahia já sai de G6. Mas pode piorar, porque o Atlético Paranaense também tem 2 jogos a menos. E se vencer esses 2 jogos a menos, pode passar o Bahia também. E o Atlético Mineiro tem um jogo a menos, mas aí também já não passaria o Bahia, não. Então, assim, o Bahia pode perder 2, 3 posições aí quando o número de jogos for igualado. E todo aquele cenário que a gente falava, pô, pode ser campeão da Série A? Cara, poder pode. Futebol é encaixe, momento e tal. Pode engrenar uma sequência? Pode. Mas o vídeo de Baraúna foi perfeito. Eu já tinha essa análise aqui também no canal. Aquele vídeo foi mais bem estruturado e eu corroborei aqui, concordei com o Baraúna. Cara, o elenco do Bahia não é um elenco que garanta uma briga pelo título da Série A, que nem existe briga por título nesse momento. Existe briga por liderança, né? Título pode ser daqui a 10, 15 rodadas, aí de fato pode haver uma briga por título sim. Mas o elenco do Bahia não é um elenco suficiente para que vai te garantir um título, não. É um time ali que pode brigar por uma Libertadores, uma vaguinha na pré-Libertadores ou na Libertadores, enfim. É aquele time ali de G4 a G8, mais ou menos isso. É no bololô da Libertadores. E nada nesse momento, muito além disso, na teoria, no papel, tá, gente? E aí vem se provando. E aí, para descer aqui mais um pouquinho a tabela de classificação, a gente vê o Corinthians saindo da zona do rebaixamento, no comando técnico de Ramon Dias, 2 jogos, 2 vitórias, chegou a 18 pontos. Boa reação do Corinthians aí, no momento que eu não esperava. Eu não esperava o Corinthians vencer hoje do Bahia, não, tá? Coloquei Tassiano no meu cartola e me dei mal. E venceu do Criciúma também por 2-1. O Corinthians empurra o Vitória para a zona do rebaixamento. O Vitória está na 17ª colocação nesse momento, 18 jogos disputados, 15 pontos conquistados, e está nesse momento a 2 pontos de distância aqui do 16º, que é o Cuiabá, e a gente já fez a análise da tabela do Vitória, né? O Cuiabá, o Criciúma, o Juventude, essa galera, e o Inter também, com jogos a menos, jogos no plural a menos, em relação ao próprio Vitória. Então a situação do Vitória, ela é perigosa. Esse resultado acabou não sendo bom para o Vitória, tá, gente? Bom, essa aqui foi a análise da tabela. Primeiro, a análise já foi toda completa. Agora vamos para a análise de desempenho. Cara, o Bahia não fez um bom jogo. O Bahia fez um primeiro tempo que começa até bem. Você pensou, pô, nos primeiros 10, 15 minutos, o Bahia com mais volume de jogo, com mais posse de bola. Criou uma situação ali perigosa que Everton Ribeiro faz uma jogadinha curta ali, dá uma caneta, a bola sobra para Tassiano. Tassiano finaliza a bola para fora, raspando a trave. Você pensa, pô, o Bahia vai começar a se impor a partir de agora. Com 7 minutos do primeiro tempo,
O Corinthians só estava se fechadinho lá no campo de defesa, não estava naquele momento explorando muitas jogadas de transição, mas era uma marcação do Corinthians bloco médio-alto, tá? Mais fechadinho. Não era um Corinthians ainda ameaçando o Bahia a todo momento nos contragolpes. Só que o tempo vai passando, o volume do Bahia que a gente projetava, que o Bahia normalmente consegue construir desde o primeiro tempo, não vai aparecendo. O Corinthians continua marcando bem a equipe do Bahia e explorando as jogadas em transição. E o primeiro tempo, o Corinthians criou 3 boas oportunidades. 2, Yuri Alberto perdeu. Meu Deus, como ele maltrata a bola, cara. Ele recebe os lançamentos, aí se embanana com a bola. Não tem o meme, né, do cavalo e a bola, e o cavalo patinando pra lá e pra cá, e a bola no meio sem sair do lugar. É mais ou menos Yuri Alberto, velho. Ele protagoniza lances, assim, bizarros, bizonhos, de um bagre mesmo. Horroroso. Perdeu 2 oportunidades em transição, que poderia gerar gol do Corinthians. Além desses 2 gols do Corinthians, perdidos por Yuri Alberto, teve o próprio gol, com a boa jogada de Yuri Alberto. Yuri Alberto, ele tem esse 8,80, tá? Assim, uma hora, na maioria das vezes, na verdade, ele protagoniza lances bizarros. Em outros momentos, ele consegue até conectar uma jogada em transição com um bom passe, com uma boa movimentação, com uma boa dinâmica. É meio maluquinho o Yuri Alberto. Mas ele conseguiu aqui, ó, na jogada de transição, achar um bom passe ali para Romero, nas costas da lateral do Bahia. Juba não consegue fazer interceptação e Romero finaliza no ângulo, fazendo o único gol da partida. 1-0 Corinthians no primeiro tempo, de forma merecida. O Bahia não jogou bem o primeiro tempo. Vou além, o Bahia não jogou nada no primeiro tempo para merecer sequer empatar o jogo, tá? E aqui, ó, quando a gente olha para a estatística do primeiro tempo, tá, gente? Foi 60-40 de posse de bola para o Bahia, 3-6 em finalizações. No caso, o Corinthians teve 6 finalizações e o Bahia apenas 3. O Bahia não finalizou uma bola na barra em todo o primeiro tempo. O Corinthians fez um jogo muito bem organizado, muito bem encaixadinho na defesa, com 3 zagueiros, o André Ramalho, o Kaká e o Félix Torres. Botou 2 alas ali, né? O Mateuzinho e o Hugo, aí tinha o Ian Gustavo, o Alex Santana, novo contratado, o Rodrigo Garro, que é um ótimo jogador, por sinal, e o Yuri Alberto e o Angel Romero. Então, era o Corinthians bem preparado, bem montado e bem encaixadinho pelo treinador Ramon Dias, assim como ele fez no Vasco na temporada passada, um ótimo trabalho de recuperação, vem fazendo nesse recorte inicial dele no Corinthians também, um bom trabalho de recuperação, tá? Bom, e aí vem o segundo tempo, e a característica do jogo não muda muito. O Bahia com mais posse de bola, tendo mais volume de jogo, finalizando um pouco mais até do que o Corinthians, mais do que estava finalizando no primeiro tempo até, mas até os 45 minutos do segundo tempo, era um Bahia só com mais volume de jogo, mas que na maior parte do tempo não traduzia isso em chances claras de gols. Para colocar o goleiro Hugo Neneca, né, ex-Flamengo, para fazer grandes defesas, grandes intervenções e bola no travessão. Não. Era um volume ali do Bahia, o Corinthians mais fechadinho, tentando explorar uma outra jogada de transição. Já era um Corinthians mais fechado mesmo, mais na retranquinha mesmo. Não era o Corinthians marcando bloco médio alto. O Bahia errou muito espaço durante todo o jogo, tá? No primeiro tempo foi assim, no segundo tempo também foi assim, e o Corinthians forçou nesse erro. Já no segundo tempo era a marcação mais recuada mesmo, bloco médio baixo, e às vezes bloco baixo, baixo mesmo. Então assim, o enredo do jogo era mais ou menos o mesmo, mas o Bahia é um pouco melhor. No início do segundo tempo, Tassiano mete uma bola para Everton Ribeiro finaliza de primeira, e o Hugo Souza teve que fazer uma boa defesa. Teve um chute de Gilberto para fora, um chute de Caulim para fora na cobrança de falta, e um outro chute de Gilberto no meio do gol, que o Hugo Souza conseguiu fazer a defesa com a maior tranquilidade do mundo. Velho, até os 45 minutos do segundo tempo era isso. O Bahia jogava abaixo do que podia, errando muitos passes, não conseguindo criar de fato chances claras, e era um Bahia pobre, de certo modo, em relação a ideias de jogo, pelo menos a execução das ideias de jogo, tá? Aí, a partir dos 45 minutos, aí é um Bahia muito impositivo, tendo, além do volume, as chances claras, bolas no travessão, o Hugo Souza tendo que ser muito mais participativo na partida, e o finalzinho do segundo tempo do Bahia, nos últimos 10 minutos, dos 45 aos 55, o Bahia jogou ali para pelo menos empatar o jogo, mas o gol não saiu. Tem uma cabeçada de Canu, que a bola vai na trave, pinga na linha e sai. Aí ele também tem a conta, a dosezinha ali de azar, né? Ali Canu deu azar no lance. Tem a finalização de Caio Alexandre no travessão também, é o famoso azar, um detalhe ali para cima, para baixo, a bola entraria no gol. Então tem também a questão do azar no jogo. O Bahia não teve sorte e acabou perdendo o jogo. Agora, me espantou o porquê Rogério Ceni não colocou o Biel na partida, que tomou amarelo no banco de reservas, mas não entendi por que ele não colocou. Por exemplo, ele colocou Iago Borducho no lugar de Juba, colocou Gilberto no lugar de Santiago Arias,
colocou Depena no lugar de Cauli, mais um jogo abaixo de Cauli, mais um jogo fraco de Cauli, colocou Rezende no lugar de Vitor Cuesta e colocou Ademir no lugar de Jean Lucas. E aí o Bahia passa a ser mais agudo ali na reta final do segundo tempo. Mas eu acho que ele demorou muito para mexer, demorou muito para colocar Ademir. Veio colocar Ademir ali aos 81, já quase que aos 40 do segundo tempo, e era para ele colocar Biel também. Rogério Ceni foi mal no jogo de hoje. Assim como ele foi mal no jogo do Cuiabá, que ele colocou Cicinho do lateral direito, e Cicinho entregou a rapadura, entregou a paçoca em vários momentos da partida. Então, assim, é um combo de um jogo ruim do Bahia de modo geral, pelas atuações ruins, tecnicamente falando, do Bahia, errando muito espaço e tal. E taticamente, não vou nem falar taticamente, mas nas decisões de Rogério Ceni, ou na escalação, ou nas alterações, Rogério Ceni não viveu um dia bom hoje na Fonte Nova, nem no jogo passado contra o Cuiabá. Bom, deu Corinthians 1-0, e é isso, meus amigos. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho das notificações. Tamo junto. Agora vai pegar o Atlético Goianiense, né? Para ver se consegue se recuperar ali e se manter pelo menos no G6. Aguardar também. Tamo junto, rapaziada. Valeu, abraço.